conversa hoje somos eu, Daniela, que estou representando aqui o escritório de contabilidade Audipex. A Audipex é um escritório de contabilidade especializado em empresas de tecnologia. Então, a gente acompanha muito de perto aqui toda a questão de benefícios fiscais, planejamento tributário, editais, fomentos, investimentos. E o programa Paraná Anjo Inovador é mais um item que a gente está estudando esse edital, entendendo todos os processos para conseguir apoiar tanto os nossos clientes como o ecossistema das empresas de tecnologia também, né? Vamos fazer parte dessa conversa também o Patrick, que é o CEO da Driva. O Patrick, pela Driva, conseguiu o recurso no ano passado, né, no programa de 2023, então eu acho que ele tem algumas questões que possa contribuir da parte mais prática de empresa, como ele conseguiu preparar toda essa documentação para conseguir esse recurso. E também temos o Tiago e o Gabriel aqui, participando dessa reunião, por parte do governo do Paraná, né, então em relação à composição de todo esse programa, e as dúvidas pertinentes à parte de edital e algumas questões eles também vão poder ajudar a esclarecer e tornar essa conversa por aqui mais rica. Falando um pouquinho sobre a dinâmica dessa conversa, a gente vai começar fazendo uma apresentação por aqui em relação ao edital. Então, assim, traduzindo o edital, simplificando o edital e passando pelos principais pontos deles, de uma forma um pouco mais estruturada, simplificada, que a gente preparou por aqui, que eu vou projetar a minha tela. E aí, assim que eu finalizar essa apresentação, em que a gente vai passar ali pelos principais pontos, eu vou abrir para que vocês possam fazer perguntas, tanto em relação à apresentação que foi realizada aqui por mim, né, pelo lado da Audipex, tanto para o Patrick, quanto para o Tiago e para o Gabriel, aí a depender de qual for o direcionamento da pergunta, tá bom? Então, eu estou projetando minha tela aqui nesse momento. Assim que carregar, a gente já dá início. Já apareceu, Dani. Perfeito. Então, com relação ao programa Paraná, Anjo Inovador 2024, só lembrando que essa apresentação aqui vai ser enviada na íntegra para vocês depois, né, no nosso grupo de WhatsApp, então não precisam se preocupar tanto em anotar ou qualquer questão nesse sentido, que vocês vão ter acesso a ela. Aqui a gente colocou no início algumas logos das empresas que foram aprovadas no programa de 2023, então talvez vocês reconheçam aqui alguma das logos já, e aí isso traz um pouco de ânimo também, né, em relação a começar esse processo, de que isso é possível. O Tiago nos trouxe um dado de que no ano passado foram 300 startups que tentaram o processo, 80 delas foram selecionadas, né, que é previsto ali no programa, e 69 de fato conseguiram esse recurso. A diferença entre 80 e 69 foi a parte do documental ali mesmo, que acabou não indo para frente, né? Então, uma boa possibilidade de participar aí do programa, né? O que a gente vai tratar como pauta aqui na reunião para colocar, né, todo mundo entendendo pelos pontos que a gente vai passar. Objetivos do programa, prazos para inscrição, quem pode participar. A gente vai passar por um processo bem importante aqui de checklist da documentação, então isso daqui vai ser um norte para vocês em relação a tudo que precisa ser separado para aderir ao programa. Elaboração da proposta e de conteúdos que possam agregar na pontuação, né? A gente vai explicar também como funciona essa pontuação, quais as despesas podem ser vinculadas ao programa, como funciona o envio das propostas e o julgamento delas, como funciona também a contrapartida da empresa, que é um ponto de dúvida aí bastante importante, né, das empresas, e o processo de execução do projeto em si. Então, começando aqui pela parte do objetivo do programa, né, então é um programa do governo do Paraná, que tem esse incentivo financeiro aí destinado para as startups, então vão ser 20 milhões de reais a título de subvenção, subsídio mesmo, né, então é um recurso de investimento para a empresa, não é um empréstimo que tem que retornar ao governo estadual, é realmente uma subvenção exclusiva para as empresas de tecnologia e startups paranaenses, né? E aí esses 20 milhões de reais vão ser divididos em 80 startups, sendo 250 mil para cada uma dessas startups, né? Para participar desse programa tem algumas temáticas envolvidas no edital, que são processos inovadores, que podem ajudar o estado do Paraná de alguma forma. As principais temáticas são cidades inteligentes, esportes, inovação social, educação inclusiva, micro e pequenas empresas inovadoras, combate às mudanças climáticas e segurança alimentar e agricultura sustentável. Então, são questões importantes aí, né, do ponto de vista social para o governo estadual do Paraná, e por isso as propostas têm que estar amarradas de alguma forma com essas temáticas, né? O processo de seleção dessas startups acontece por chamamento público, né? Então, teve esse edital e vai acontecer todo um processo de inscrição e apresentação da documentação em relação a ele. Então, o objetivo está aqui. Agora, falando um pouquinho sobre o prazo para as inscrições,
as inscrições começaram essa semana, no dia 7/5, e elas vão até o dia 27/5. Então, aí temos em torno de 20 dias, né, para preparar toda essa documentação, fazer o processo de inscrição. Esse prazo já está rodando, então já tem que começar realmente aí a movimentação para não deixar, né, para a última semana, para os últimos dias. Tem documentações importantes aí que precisam ser preparadas, e esse prazo já está rodando, do dia 7 até o dia 27 de maio. Com relação a quem pode participar desse programa, né? Então, tem alguns filtros, né, em relação a quem pode receber esse recurso, e a gente vai falar sobre os principais deles aqui. Então, essa empresa, ela precisa ter um CNPJ ativo no estado do Paraná. Então, quando a gente olha o cartão CNPJ Paraná, situação ativa, ter o objeto social que apresente de forma clara o objetivo do negócio, informando que a empresa desenvolve soluções inovadoras. Então, aqui já tem um ponto importante em relação ao contrato social, que precisa ser revisado, como está atualmente o contrato social da empresa de vocês, e se for necessário também fazer uma alteração contratual, né, nesse meio tempo aí até o dia 27, para que o objeto social descreva, né, realmente o que é o negócio da empresa de forma clara, mas que principalmente tenha essa palavra de soluções inovadoras dentro do objeto social, porque isso é um item bem importante para que funcione todo o processo de inscrição e aprovação, né? Para participar do programa, a empresa também vai precisar fazer uma contrapartida financeira de 5%. Então, do valor que o governo do Paraná coloca na empresa, de R$250 mil, por exemplo, 5% disso precisa ser depositado numa conta do Banco do Brasil e comprovado esse depósito, né, de exemplo, R$12.500, para que tenha essa participação da empresa também no projeto que está sendo aprovado, né? Outro item bastante importante é que as empresas precisam estar adimplentes, né, com o Estado do Paraná, mas não só com o Estado do Paraná, como em relação a todas as suas CNDs, né, âmbito federal, estadual, municipal, trabalhistas, toda essa questão de adimplência, assim como por qualquer processo licitatório que as empresas façam, precisa estar adimplente, né. Não pode ser uma filial de empresas que o grupo seja de outro estado da federação, ou seja, fora do Paraná. Outro ponto importante é que a receita bruta de 2023, né, do ano anterior, não pode ser superior a R$16 milhões. Então, é importante que vocês avaliem isso, né, para entender se está dentro do programa. O CNPJ também tem uma limitação de ter 10 anos, então empresas mais antigas não estão no escopo desse projeto, visando aí principalmente o que a gente tem por definição das startups, né? Então, 10 anos de inscrição do CNPJ é a limitação. Tem alguns enquadramentos de natureza jurídica que precisam ser verificados, então sociedades limitadas, empresárias, cooperativas, todas essas podem participar. Basicamente, empresas que são SAs não estão englobadas aqui no processo do projeto. Não pode ser uma empresa que seja decorrente de cisão, fusão, incorporação. Item 10, é um item importantíssimo aqui, um dos principais que a gente vai ter que ver em relação à documentação. No contrato social, precisa ter uma cláusula de que não pode haver uma distribuição de lucro de dividendos, né, que exceda 1% do lucro líquido do exercício da empresa. Então, para aquelas empresas que fazem distribuições de lucros superiores, né, a 1%, vão ter que fazer essa alteração contratual para atender o que está previsto aí no edital. E aí a gente sabe, né, que tem um tempo aí para acontecer a alteração contratual, que precisa ser visto com os contadores. Então, até, enfim, elaborar a alteração contratual, passar pela junta comercial e todo o processo pode demorar alguns dias. Então, se for um item que precisa ser adaptado no contrato social de vocês, é importante que seja iniciado esse processo quanto antes, né? Os últimos 2 pontos aqui, né? As despesas de pesquisa e desenvolvimento precisam ser iguais ou superiores a 20% da receita bruta, né? Então, para ter essa garantia de que realmente grande parte dos recursos aí são destinados para essa área que é core do projeto mesmo. E a questão do Prolabore paga aos sócios não pode ultrapassar o teto do funcionalismo público ou ser maior do que 20% do patrimônio líquido da empresa. Então, toda essa relação vocês vão poder avaliar, né, com mais tempo aí na sequência, tendo o material, mas aqui, então, estão os principais pontos que precisam ser observados. E falando em relação a tempo mesmo, né, de preparação de documentação e tal, uma dica que eu deixo para vocês em relação a esse slide é já verificar a questão do contrato social e das CNDs, porque são questões que, se precisarem ser adaptadas, podem demorar uns diazinhos aí, né, até ter toda essa documentação. Então, é importante já que vocês olhem para isso e comecem a se movimentar. Tem algumas questões também em relação ao coordenador da proposta. Então, a pessoa física, né, que está à frente da proposta, precisa ser o representante legal para a empresa ou o coordenador do projeto, ter mais que 18 anos, estar no Paraná, estar em situação regular no país. Então, é importante também que quem vocês indiquem como coordenador da proposta atenda a esses requisitos para não ter nenhum impedimento ali, né, no processo de participação desse edital.
Falando sobre o item 4, checklist inicial da documentação. Aqui eu só gostaria de explicar que quando vocês entram no portal para fazer o processo de inscrição para o programa, vai ter uma documentação que vocês já têm que anexar no momento dessa inscrição, que é essa documentação que a gente vai apresentar aqui no ponto 4. Então, essa documentação, vocês já têm que estar com ela toda separada no momento que vocês forem fazer a inscrição, para não ficar travando ali o processo, né? E vocês conseguem fazer isso tudo de uma vez só. E tem uma outra parte da documentação que a gente vai apresentar um pouquinho mais para frente aqui na reunião, que ela não é uma documentação obrigatória para vocês anexarem nesse momento da inscrição, mas que é uma documentação que vai ajudar a aumentar a pontuação em relação às startups que seriam selecionadas para o programa, né? Então, falando inicialmente aqui, então, no ponto 4, sobre as documentações que vocês obrigatoriamente têm que anexar no momento de inscrição do projeto. Contrato social da empresa, item 1. Os documentos do responsável legal pela parte beneficiária, né, então RG, CPF ali, cartão CNPJ da empresa, declarações exigidas por leis de regulamentos específicos, como mão de obra de menores, nepotismo e LGPD. Quando vocês forem fazer o processo de inscrição, o governo do Paraná já deixa um modelo dessa declaração para baixar, né, um Wordzinho, e vocês conseguirem só informar os dados ali da empresa para conseguir passar. Então, já tem um modelo, é basicamente colocar as informações da empresa e assinar para conseguir utilizá-lo no momento que precisa ser anexado. Também precisa ser apresentado balanço e DRE dos últimos 2 exercícios da empresa, assinado pelo contador e pelo responsável legal. Então, se vocês ainda não tiverem recebido também DRE e balanço de 2023 das suas contabilidades, é bom já acelerar para ver como está esse processo, né, para não ficar travado em relação a isso. E aí a gente entra em toda a parte aqui do item 7 até o item 13 de regularidade fiscal, assim mesmo, né? Então, como que está a parte de CND fiscal, trabalhista, CADIM, dívida ativa, dívida estadual, dívida municipal. Então, todas as CNDs, né, que normalmente precisam ser retiradas aí para entender se a empresa está adimplente em relação a todos os órgãos públicos e poder participar desse programa. Com relação a esse item aqui, a Audpex também vai divulgar na sequência, no nosso grupo de WhatsApp, o link para emitir cada uma dessas CNDs de uma forma mais fácil, né? Então, basicamente, tem que entrar no link, colocar o CNPJ da empresa e emitir essa certidão. A falimentar, que é um pouco mais trabalhosa, porque tem que ser solicitada junto ao cartório, mas a gente também tem um passo a passo aqui para conseguir ajudar vocês em relação a isso. E aí, não tendo nenhuma dívida com nenhum desses órgãos, a CND já sai, né, de forma automática nos portais em que são solicitados ali nesses links, e aí vocês tendem a não ter problema em relação a isso. E o último ponto, que é o item 14 aqui, é onde é apresentado o plano de trabalho e um pitch de 3 minutos ali em relação ao negócio da empresa e o objeto desse edital, né? Então, esse plano de trabalho, a gente vai falar um pouquinho mais para frente em relação a ele, mas é basicamente o documento em que vocês vão vender toda essa ideia, né? Então, de que forma que o negócio da empresa está amarrado com as temáticas do edital, quais são as metas do projeto, como vocês utilizariam os recursos. Também tem um modelo desse documento, né, do plano de trabalho no próprio edital. No final do edital tem um modelo desse plano de trabalho, e basicamente o que a empresa precisa fazer é preencher todos os campos que são estruturados ali, né, junto ao edital, para que possa submeter aqui a aprovação do projeto. Então, essa é a checklist, esse é o checklist de documentação necessária, 14 itens que vocês vão precisar obrigatoriamente no momento da inscrição anexar. Vai ter um campinho, anexar documento para cada uma dessas linhas, e vocês vão vincular esses documentos que foram apresentados aqui nesse slide. Pode falar, Patrick. Só um comentário, assim, pode parecer que é muita coisa, pessoal, vários itens e tudo mais, mas tem muita coisa que é CND, que é gerar o documento e deixar ele anexado depois no processo. Então, de fato, são vários documentos, mas tem vários deles que é relativamente fácil de conseguir. Então, só um comentário que acho que pode ser útil para não assustar tanto também. Sim, eu diria que do item 1 ao item 13 são documentos muito simples, assim, né? Qualquer empresa que tenha uma organização ali tranquila já vai ter esses documentos, é basicamente salvar e anexar. E o item 14 é o item que vocês vão ter que investir um pouco mais de tempo, assim, né, no sentido de elaboração dessa proposta, preenchimento e persuasão ali também, né, para conseguir ser aprovado. Falando sobre a elaboração, então, né, desse plano de trabalho, os conteúdos que agregam na pontuação. Então, nesse plano de trabalho, precisa conter a descrição simplificada do projeto de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação a ser executado pela empresa, né? Então, de que forma que o teu negócio consegue vincular essas palavras, né? Desenvolvimento tecnológico, inovação, isso é muito importante ali no momento da descrição do programa. Conter a descrição simplificada dos resultados a serem atingidos. Então, beleza, o que eu vou fazer com esses R$250 mil? Que resultados que eu pretendo auferir em relação a isso, né? Ter tudo isso bem claro.
apresentar a justificativa fundamentada acerca da compatibilidade das temáticas ali do projeto, né? Então precisa estar bem amarrado realmente em relação às temáticas. Precisa ser enviado um pitch, né? De no máximo 3 minutos no ato do envio da proposta. O Thiago até comentou comigo que esse tempo foi reduzido de 5 para 3 minutos esse ano, né? Para ficar mais curtinho, aí mais objetivo realmente o que é necessário para essa apresentação. E aí, com relação aos itens Z aí aqui, são esses que eu tinha comentado um pouquinho antes, em relação ao que pode ajudar na contagem de pontuação realmente para a startup ser aprovada. Então, não é que vai ter um item específico para a gente anexar cada um desses itens, tem uma parte complementar, digamos assim, dentro do portal, mas se vocês tiverem essa documentação, e essa documentação com qualidade, bem elaborada, isso pode ajudar a startup a ter uma pontuação maior e ficar à frente de outra startup, né, e conseguir esse recurso. Então, por exemplo, a apresentação do time currículos, né, quem que é o time que trabalha, quais são as pessoas de tecnologia, qual que é a qualificação dessas pessoas, para que o governo possa entender, né, em relação à qualidade de time, comprovante de vínculo como parte de inovação, então de que forma que essa empresa está ligada ao ecossistema de tecnologia, está envolvida com entidades como FINAP, Nova Simples, Sebrae, enfim, está envolvida nesse ecossistema de alguma forma, então se vocês tiverem comprovantes de filiação, participação, né, pode ajudar aqui nesse momento. O organograma da empresa, né, para a entidade conseguir entender como que funcionam as pessoas, como que funcionam os cargos de cada uma. Plano de diversidade e inclusão, então, para entender no âmbito mais social, aí, né, como que a empresa se posiciona. E o plano de crescimento e marketing, então, de que forma que a empresa tem a sua estratégia de vendas, a sua estratégia de marketing, que é estruturada dessa forma, para conseguir trazer mais credibilidade a essa startup, né, qual que é a estruturação, qual que é o amadurecimento em relação a ela também. Então, esses documentos talvez vocês já tenham alguma coisa interna, até em função de processos internos da empresa, né, estratégias, e aí revisá-los e conseguir atribuir isso ao processo de pedido, né, de submissão a esse edital, pode ajudar com que a pontuação seja mais alta. E quando eu falo de pontuação, é basicamente o que está aqui na nossa parte 6 da apresentação, Deixa eu fazer uma pergunta rapidamente. É o Everson aqui. É link de YouTube ou vídeo? Se for vídeo, qual é o formato? MP4 ou subo direto ou eu subo por link? Você sobe como anexo. Então, direto MP4. O formato MP4. Não sabe o formato. MP4 mesmo. Talvez o Thiago e o Gabriel consigam falar se tem algum formato que trave ali o processo, mas basicamente você tem um vídeo anexo ali e o processo é aceito, né? Mas acho que o mais importante é o limite de tamanho do vídeo. Essa é uma informação importante para a gente. Ele tem bom dia, pessoal. Ele tem um limite de tamanho ali no próprio formulário. Ele descreve a extensão é .move, se salvo engano. Eu já vou dar uma conferida, já respondo certinho para vocês. Beleza. Fechou. Com relação às perguntas, a gente só vai concentrar para fazer elas no final da apresentação para conseguir atender o tempo que a gente tem programado para cá hoje. Aí a gente consegue formalizar esses itens aqui também na apresentação. Patrick, você ia falar alguma coisa? Ou era... Não, é só avisar que o Everson estava com a mão levantada ali. Fechou. Falando sobre a pontuação, né, então esses itens que eu disse que podem agregar pontuação, valor aí todo o processo do edital, existe dentro do edital 19 critérios que eles vão avaliar para tornar a pontuação resultar essa pontuação da empresa, né? Então, essas pontuações vão aqui de 1 a 5 pontos, a depender de cada uma das linhas, e se a gente for ver aqui no detalhe, algumas dessas linhas estão linkadas a essa documentação que a gente falou que pode ajudar na pontuação, né? Por exemplo, a startup possui uma estratégia de marketing e comunicação, e se você apresentou esse plano ali na documentação, você pode, enfim, somar um ponto aqui em relação a todo o seu processo, né? O que tem a maior quantidade de pontos aqui é realmente a parte de estar linkada ao edital, né, em relação à temática, objetivos, inovação, o plano, né, está condizente com o mercado e tal, mas existem outros pontos, como esses internos que a gente comentou ali no slide anterior, que podem ir ajudando a somar nessa pontuação e fazer com que a sua startup seja selecionada, né? Então, essa é a ideia da parte da documentação que não é obrigatória, mas que pode ajudar em relação ao processo de pontuação. Falando um pouquinho agora em relação às despesas que podem ser vinculadas à utilização desse recurso, né? Então, beleza, vou receber na minha conta do Banco do Brasil R$250 mil, mais os 12.500 que eu vou colocar de contrapartida, se é que esse é o valor que está sendo solicitado, né, aqui como exemplo. Como que eu posso usar esse recurso, né? Existe, obviamente, uma limitação que é trazida pelo
apresentada no edital e que a gente precisa se atentar a elas, né? Então, basicamente, como pode ser utilizado esse recurso? Pagamento de pessoal, folha mesmo da empresa, né, CLTs, estagiários, a parte de serviços com terceiros, né, pessoas jurídicas, mas aí tem uma limitação de 40%, então aqui não tem uma limitação, né, na parte de CLTs e estagiários, mas na parte de PJ tem essa limitação de 40%. Também pode ser utilizado esse recurso na parte de diárias, passagem de despesas com locomoções e locação de instalações e equipamentos diretamente relacionados à pesquisa. Até troquei uma ideia com o Thiago sobre esse ponto, e o que o pessoal tem mais utilizado até, né, no projeto de 2023, ou feita a solicitação agora, é na parte de pessoal mesmo, né, então de time aí, de tecnologia, outras áreas que possam atuar no processo. Respondendo a pergunta aqui em relação à parte PJ, pode ser serviço de terceiros, né, que são considerados os PJs, mas tem essa limitação de 40%. Daniela, eu levantei a mão aqui, só uma dúvida. Você mencionou que o dinheiro seria depositado numa conta do Banco do Brasil. Pelo que eu entendi da apresentação que o Thiago Marcelino fez alguns dias atrás, esse dinheiro, na verdade, ele é pago trimestralmente dentro de um cronograma, né? Como é que é essa distribuição? E outra coisa também relacionada com essa parte de PJ, por exemplo, na minha equipe tem algumas pessoas que são freelancers. Elas seriam consideradas terceiros, então, e não pessoal interno. Se você tem um contrato de terceiros, né, um contrato com a sua empresa, esse outro CNPJ firmando essa atividade, é considerado serviços de terceiros, né, PJ, as pessoas internas que não são voltadas ao item A, né, que seria a folha interna da empresa mesmo. Com relação à forma que esse recurso é destinado, de fato, tem uma divisão, Francisco, então eu trouxe, né, os R$250 mil como exemplo ali, mas eles são repartidos de forma trimestral, por exemplo, e à medida que a empresa vai utilizando esse recurso e prestando contas, eles vão sendo liberados, assim, né. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso no decorrer da apresentação e também no ponto final, mas adiantando a resposta aqui na pergunta que você fez, esse valor é destinado de forma partida mesmo ali, né, de forma trimestral, por exemplo. Então, as empresas que fizeram parte do programa de 2023, elas já receberam a segunda parcela, a primeira e a segunda parcela de 4, né, em relação a esse processo. Mas aí vai depender também do pedido dessa proposta, de qual é o tempo que você vai submeter a tua empresa, né, porque a gente vai falar mais para frente também, que você pode fazer isso em 12, 24 meses, ou até estender esse prazo. E aí, a depender do prazo que você colocar essa sua proposta, também vai impactar a forma com que você vai receber esse recurso, né? Mas a gente vai detalhar isso mais na sequência aqui, tá bom? Tá bom. Falando um pouquinho sobre o envio da proposta, né? Então, beleza, Daniela, gostei do processo, minha empresa atende esses requisitos, como que eu faço para inscrever até o dia 27, né? A gente está deixando o link aqui na apresentação já do Inova, né, que é o portal do edital do Paraná Anjo Inovador, que vocês vão entrar nesse link e já realizar o processo de preenchimento de algumas informações e anexar toda essa documentação que a gente estava falando por aqui também, né. Então, é um formulário eletrônico que deve ser preenchido pelo coordenador da proposta, e em todo o formulário são aceitas assinaturas eletrônicas ali, né. Então, esse é o formato de envio da proposta. Com relação ao processo de triagem e julgamento das propostas, né? Então, a primeira etapa consiste na avaliação da documentação da empresa, enviada mediante este formulário que a gente acabou de falar do link, e as propostas aceitas passam por processo de avaliação com os critérios de pontuação, né? Aquelas pontuações que a gente viu no slide anterior também. E aí serão selecionadas as empresas com maiores pontuação. Então, de todo mundo que tentou, as empresas podem estar aptas ou não ali, primeiro em relação à sua parte documental, quem não tiver com a parte documental apta já cai do processo, e depois disso as startups que ficam vão ter um processo de pontuação para saber quem tiver uma maior pontuação e vai ser divulgada ali a aprovação. Eu estava até deixando aqui o cronograma do edital, que depois de todo o processo de submissão das propostas, que vai até o dia 27/5, né, tem o resultado, os prazos, interposição e tudo mais, e aí a divulgação das propostas aprovadas acontece no dia 13/6. Então, esse é o tempo aí, mais ou menos, entre a gente fazer, né, o prazo limite para inscrição, as análises e a divulgação das propostas aprovadas. Então, a gente falou aqui em relação às maiores pontuações. Aqui também tem a parte do Estado, né, a comissão de avaliação, que vai avaliar essas propostas. Então, basicamente, a gente tem a Secretaria da Inovação, Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia. Então, são essas entidades que vão avaliar, né, todas as documentações enviadas.
E aí, na aprovação dessas startups, é divulgada em diário oficial nos prazos previstos conforme o cronograma, que foi o que a gente viu aqui agora, né? Com relação à contrapartida da empresa, né? Então, esses 5% que são depositados pela empresa na conta do Banco do Brasil. A empresa beneficiária deverá obrigatoriamente aportar os recursos a título de contrapartida financeira no limite de 5% do valor do fomento contratado, escrevendo-os no plano de trabalho. Então, assim, se eu pedir 250 mil para o governo, 5% desse valor é o que eu vou ter que aportar enquanto empresa. Pedir 100 mil reais, 5% desse valor é o que eu vou ter que aportar. Será exigida, ao fim da execução do projeto, a comprovação da contrapartida financeira, que deve constar na conta do Banco do Brasil, né? Então, o Thiago até esclareceu um ponto para a gente anteriormente, de que não é exigida a conta do Banco do Brasil no momento do pedido da proposta, mas depois que a empresa é aprovada, aí sim precisa ter essa conta, ter depositado essa contrapartida financeira, comprovar isso para que daí os próximos depósitos por parte do governo sejam feitos dentro dessa conta, né? E aí isso facilita também porque essa conta do Banco do Brasil fica como uma conta isolada da empresa, né? E aí todo o processo de prestação de contas vai ser relacionado a essa conta do Banco do Brasil, né? Então, todas as saídas que tiverem por ali, por exemplo, de despesa, é aquilo que vocês vão utilizar para o processo de prestação de contas que acontece na sequência também. Daniela, só uma pergunta, por exemplo, uma empresa que utiliza um outro banco para sua conta PJ. No meu caso, por exemplo, minha conta da empresa não está no Banco do Brasil. Então, quer dizer, no processo de seleção não preciso abrir essa conta, mas uma vez que eu seja selecionado, aí sim eu tenho que abrir uma conta no Banco do Brasil e aí sim eu tenho que fazer o aporte dos 5%, que seria R$ 2.500. Exatamente isso, Francisco. Perfeito. Beleza? Falando sobre o nosso último ponto já, na execução do projeto. Então, as startups têm até 24 meses para realizar os seus projetos, podendo ser prorrogados por mais 12 meses. Durante esse período, deve realizar ali, né, o plano de trabalho, relatórios técnicos, prestação de contas para análise, e como a gente tinha adiantado ali em relação à dúvida do Francisco, a liberação das próximas parcelas do recurso é feito conforme a evolução do projeto. Então, dessa forma trimestral, vai sendo apresentada a documentação, vai sendo liberada a próxima fase do projeto, né? Os valores recebidos deverão ser mantidos exclusivamente na conta do Banco do Brasil até a sua utilização e as despesas serão registradas na plataforma eletrônica específica que depois é divulgada para o processo de prestação de contas, né? Aqui, falando mais em relação a uma dica, assim, do que a própria Driva fez no ano passado, né? A Patrick está aqui, pode falar um pouco mais sobre isso, é que ainda que tenha esse prazo de 24 meses, podendo ser estendido por mais 12 meses, precisa ser avaliado e pode ser avaliada, né, uma estratégia interna da empresa de reduzir esse período do projeto para que vocês recebam esse recurso de forma mais rápida e também para que vocês fiquem menos tempo amarrados ao processo de prestação de contas, de distribuição de lucros a 1% e tudo que prevê ali o edital, né? Então, pode fazer parte da estratégia da empresa querer executar tudo isso num período menor, ali de 12 meses, por exemplo, né? Então, aqui na tela está esse prazo máximo que o edital nos traz, mas aí que pode ser avaliado internamente pela empresa como que pode funcionar, né, essa questão. Não sei se o Thiago vai brigar comigo de eu estar dando essas dicas por aqui, né? O Thiago não pode falar isso, mas eu posso para dar umas dicas aí para a empresa de tecnologia. Daniela, só uma pergunta sobre isso. Quer dizer, eu tento ter um prazo máximo que seria de 36 meses, 24 mais 12, mas claro, a gente quer fazer o quanto antes. Existe um prazo mínimo para executar o projeto em 6 meses, eu recebo o dinheiro em 2, 3 parcelas, por exemplo? Ou não? Ou tem um período mínimo de 12 meses para realizar o projeto? O que o edital traz aqui é o prazo máximo. O que a Driva fez no ano passado foi 12 meses, até porque você não consegue realizar isso num período tão curto, né, para aprovar todo esse projeto. Agora, Thiago e Gabriel, se vocês puderem só me suportar em relação a isso, se tem esse prazo mínimo ou se isso fica a critério da empresa? Bom dia, Francisco. Não tem um prazo mínimo, o edital não veda quanto a isso. Lógico que quando é feita a avaliação do plano de trabalho, se você solicitar ali os 250 mil de uma vez só, a comissão vai fazer essa avaliação e vai ver lá qual que é o teu ramo, o que você vai utilizar e se é aplicável aquilo dentro daquele prazo que você solicitou, né? Então, essa análise de viabilidade. Se tiver dentro, não tem problema nenhum. Não, porque aquilo, né, Thiago? O projeto tem aquele tripé de projeto, né? Tempo, custo e qualidade, né? Se tem algum problema, fala, pô, tem que pegar no mesmo tempo, com a mesma qualidade, meu custo vai subir. Então, se você reduz o tempo, de repente eu poderia alocar mais recursos para executar com mais velocidade, né? Botar mais gente da minha equipe ou contratar mais terceiros
para executar no prazo mais curto, né? Sim, um exemplo prático do edital do Anjo 1 teve algumas startups que precisavam acelerar o processo de marketing e o processo de desenvolvimento. Então, eles ampliaram a equipe deles especificamente nessas áreas, reduziram o tempo ali para 6 meses, salvo engano, 9 meses, mas menos de um ano, para acelerar justamente nessa área, que era a área que eles mais estavam precisando aí, ter um empurrãozinho. Perfeito. E uma última dúvida aqui, Thiago, e Daniela, esse dinheiro eu também posso direcionar ele para despesas de marketing, por exemplo, marketing em mídias sociais, Google e outras redes sociais. Eu poderia estar utilizando essa verba também para investimento em marketing, em publicidade da empresa, né, da solução. Thiago, se você puder responder, mas o que está previsto no edital é mais essa parte de pessoas, diárias, passagens e locação de equipamento, certo? Certo, mas você pode prever, sim, destinar o recurso, você pode usar também o valor da contrapartida para isso. Você pode, inclusive, até aumentar a tua contrapartida, se quiser, você não precisa ficar amarrado com aquele valor limitante ali, mas você pode descrever, sim, no teu plano de trabalho, o que você vai utilizar, como que você vai utilizar e o porquê que você vai utilizar, né? Tudo é justificado. Perfeito. Nesse caso, seria só o valor da contrapartida e não o recurso da parte do governo, Thiago. Os recursos da parte do governo também pode. Tem que justificar, passa para avaliação, a avaliação dando ok, vendo que está dentro ali, é aprovado sim. Beleza. Voltando para cá, então, em relação à execução do projeto. Patrick, você ia falar alguma coisa, não? Sobre essa parte? Não, acho que não, vocês passaram bem assim, mas foi isso que a gente fez mesmo, a gente rodou, no caso da Driven, em um ano, especialmente porque acho que todo mundo aqui que trabalha e tem Prolabore e distribuição de lucros da empresa para fazer a compensação total do sócio, né, tem esse limitante de 1%, então ele é importante levar em consideração, né, porque daí a folha, se a gente puder só distribuir 1% do lucro, a gente aumenta o Prolabore e tem mais tributos para, digamos, pagar os sócios da empresa, né. Mas, de maneira geral, era só isso que eu ia comentar. Né? Beleza. Aqui só, antes da gente abrir para as perguntas, né, aterrissando os próximos passos. Então, hoje a gente está fazendo essa reunião, né, quase que em formato de kickoff aqui, para falar sobre os principais pontos do edital, trazer aqui Thiago, Gabriel e Patrick também, para a gente ter uma discussão mais rica em relação a isso. E a gente vai continuar tendo conversas de trabalho, aí falando Audipex, no nosso grupo de WhatsApp mesmo, semanais, né? Então, na próxima semana, a gente tem uma agenda no dia 17, às 11 horas, e na outra semana, no dia 22/5, às 11 horas, que é a agenda que a gente está disponibilizando para continuar tirando as dúvidas, né? Porque como nesse primeiro momento a gente está mais apresentando de uma forma geral, pode ser que no decorrer do processo, quando vocês forem fazer as inscrições, surjam outras dúvidas e a gente continua à disposição aqui, né? Pelo menos com uma agenda semanal, para conseguir ter essas conversas, essas trocas de ideias. E o nosso grupo de trabalho do WhatsApp, né? Que está o link aqui na apresentação, acho que todo mundo que está aqui já está vinculado por lá, mas que dúvidas pontuais, questões ali, estou fazendo a inscrição agora, estou com uma dúvida, vocês podem ficar à vontade para utilizar o grupo, porque aí a gente vai se ajudando, vai trocando ideias, não só a Audipex, né, e o Patrick enquanto DRIP, mas até as empresas que estão participando desse processo e podem dizer como fizeram determinada coisa e pode ser um bench aí também para outras startups, né. Com relação aos próximos passos e apresentação é isso. Então, agora a gente só vai abrir aqui para as perguntas, e aí quem tiver alguma pergunta a ser realizada pode só fazer o processo de levantada de mão aqui dentro do Meet Google, que aí eu vou abrir uma fila por aqui e a gente vai seguindo a ordem de quem for pedindo para falar e direcionando a pergunta também para o Patrick, Thiago ou para mim aqui, tá bom? Bruno, você levantou a mão? Pode perguntar, por favor. Perfeito. Bom dia, pessoal. Obrigado, Daniela. Bom dia aí, Thiago, Gabriel. Bom dia, pessoal. Eu tenho algumas dúvidas aqui, né? A gente inova simples. Daí até do Thiago, queria ver se no Anjo 1 ali vocês tiveram alguma startup que tinha, que era inova simples, e como que foi essa questão do contrato social, porque a gente está em contato com a nossa contabilidade, a princípio o nosso certificado de inova simples ele serve. Só que daí a gente tem ali a regra, né, do contrato social. A gente consegue fazer o certificado de Inova Simples e uma declaração junto, ou a gente precisa, de fato, de um contrato social para isso? Oi, Bruno. No primeiro não teve nenhuma empresa do Inova Simples, teve empresa que foi ajustando depois, mas não teve nenhuma diretamente, pelo menos eu não me recordo, tá?
E se você tiver só no Nova Simples, já basta, não precisa ter especificação no contrato social. Documento demais, nunca é demais. Se você quiser mandar, que nem você exemplificou agora, é bom também, tá? Às vezes Não, bom pecar pelo excesso. perfeito. E daí outras dúvidas que eu tenho, eu já abri ali, né, o formulário, né, e fui percorrendo ali até para pegar algumas dúvidas, já simulando, né, uma aplicação. E no campo de documento de responsável legal pelo beneficiário, a gente tem RG, CPF, comprovante de residência, tudo certinho. Aí tem ato de nomeação da procuração e termo de posse ou documento que demonstra legitimidade. Esses dois campos, eu sendo em Nova Simples, talvez eu não tenho, né, por causa, né, que geralmente isso é no contrato social. Como que vocês recomendam, talvez, incluir isso, né, visto a nossa condição, ou é porque é um campo obrigatório, né, então, de qualquer forma, eu tenho que fazer isso. Ali seria mais se você fosse nomear uma outra pessoa para fazer a função no teu lugar de gestor de projeto. Como é você mesmo, você pode colocar os teus dados, escrever uma carta, uma declaração e anexar ali. Então, você mesmo que é o preponente que vai ser o líder do projeto, que vai acompanhar, que vai fazer tudo. Legal, perfeito. Daí, mais uma dúvida, mais duas dúvidas para fechar aqui. A gente tem 3 meses de vida. Existe alguma... Eu, pelo menos, procurei no edital, não tem nada vedando, né? Tem vedando há 10 anos, né, no máximo. Mas muito nova, tem algum problema? Por quê? A gente já pediu para a nossa contabilidade balanço patrimonial e DRE dos últimos 2 exercícios. E a gente ainda não tem, né, dos últimos 2 exercícios. Não tem problema nenhum, pode ficar tranquilo quanto a isso. Perfeito. Aí, nesse espaço, de novo, uma declaração, né? Especificando ali, né, que a gente é muito novo e tal. Essas declarações, é bacana você sempre pedir para o teu contador tá fazendo, tá? Que tem um peso jurídico maior. Perfeito. E daí, um último ponto, né? Como a gente é uma solução de inteligência artificial online, a gente não tem um escritório, a gente está há 3 meses aí na batalha. Comprovante de endereço da entidade precisa ser em nome da empresa ali, CNPJ. Sim, isso é importantíssimo até para justificar que a tua empresa está no estado do Paraná, né? Isso é muito importante. Tá, perfeito. Se o teu endereço no escritório do teu contador, tipo, não tem problema. A gente sabe que a maioria do pessoal hoje está abrindo muita empresa utilizando o meu contador em São Paulo. Mas aí eu acho que a gente vai precisar abrir um endereço fiscal num coworking, né? Pegar ali os dados do coworking, acho que vai ser o mais fácil no nosso caso. Mas tem que estar com o endereço aqui. Mais uma pergunta, Thiago. Pinhão Hub tem endereço fiscal? Não entendi, perdão, Bruno. Pinhão Hub, ele está vendendo espaço, né? Está vendendo assento. O Pinhão Hub, você saberia me dizer se tem endereço fiscal? Acho que você vai ter que entrar em contato com eles lá, salvo engano aqui, eu não tenho certeza. Eu ouvi falar que alguém estava lá e tentou tirar o alvará lá e não conseguiu, porque é novo. Boa. Mas é achismo. Você manda o contato do Arnoldo, cara. O Arnoldo é o responsável comercial do Vale do Pinhão. Isso, você entrar em contato direto com eles lá para estar verificando. Manda lá no grupo. Boa. Perfeito. Só uma dúvida com relação ao endereço comercial, Thiago. Quer dizer, eu estou vendo aqui que o próprio contrato social tem o endereço da empresa, né? Então isso já serviria como comprovante, eu entendo, ou não? Sim, serve. Beleza. Bruno, você tinha mais alguma pergunta ou finalizou? Não, era essa mesmo. Tinha regularidade falimentar, né? Que daí você comentou, né? Que vai passar o link. Né? Beleza. Daí o restante está certinho. Muito obrigado, Thiago, pelas respostas. Obrigado, Daniela e Patrick. Imagina. Obrigada a você pelas contribuições aí com as perguntas. E só aproveitando um gancho em um item que você comentou dessas documentações que vinculam, né, o representante, a empresa, tem um item que também a gente precisa anexar, um comprovante de vínculo do sócio com a empresa, algo nesse sentido, né? E só a título de exemplo, indica, né, no ano passado, o documento que a Driva anexou, o Patrick era o coordenador da proposta, e o documento que ele anexou para comprovar isso foi o cadastro do e-social dele enquanto retirada de Prolabore, né? Então, se ele retira Prolabore
Patrick Driva, esse é um comprovante que ele tem com a empresa, né? E aí pode pedir para o contador, né, tirar esse documento de dentro do portal da social, e aí esse documento foi anexado no ano passado e foi aceito, assim, né? Então pode ser uma possibilidade aí para quem tiver essa dificuldade também. Seguindo a ordem aqui das levantadas de mão, Luciana, pode fazer a sua pergunta, por favor. Oi, pessoal. Até na linha de uma das perguntas do Bruno, então, por exemplo, se a ideia estava sendo validada, mas não tem CNPJ, nesse período, se abrirmos o CNPJ, dentro do prazo da inscrição, é possível a inscrição dentro do programa, é isso? É possível, porque independente do processo que você já vem fazendo, o que vai contar você está com a empresa aberta com o CNPJ válido, né? Uhum. Se até o dia 27 ali da submissão das propostas você tiver com tudo regularizado, no momento onde a gente avaliar tá o CNPJ aberto ali regularizado, com toda a regularidade fiscal, não tem problema. Ok. A questão em relação ao CPF dos sócios, vai ser verificado também ou não? No caso, é só pessoa jurídica? De regularidade de pendências, você diz, Luciana? Isso. Por exemplo, se tiver algum sócio que tem alguma restrição. Aí não está sendo solicitado nenhuma certidão por parte da pessoa física. O que está sendo pedido do sócio são só os documentos deles e vínculo com a empresa mesmo. Então, a regularidade dentro da documentação que é solicitada é da empresa em si, né? CNDs empresariais ali. Ok. E aí, só contribuindo um pouquinho, Luciana, também com a tua primeira pergunta, né, de ser uma nova empresa, abertura do CNPJ, um projeto ainda que vai começar, como o Thiago e o Gabriel bem disseram, assim, o edital não traz essa previsão, né, de tempo mínimo de empresa ou de estar rodando, só que o que pode acontecer, assim, falando mais em termos práticos, é que existem alguns pontos, alguns itens de pontuação. Já tenho clientes ativos, que aí uma empresa que já tem clientes ativos vai ter uma pontuação em relação a isso, uma empresa que está começando e eventualmente ainda não tenha clientes, vai ter uma pontuação mais baixa. E aí, por que eu digo isso? Não vai ser impeditivo de realizar, né, essa inscrição, porém, pode ser que alguns pontos sejam perdidos em relação a outras startups que já têm um negócio mais amadurecido, já tenham esse plano, esses clientes, e o negócio rodando, assim, né, mas pode ser que dê certo, né, e a inscrição, ela não é impeditiva nesse sentido. Ok, obrigada. Envia a proposta, Luciane, não deixe de enviar por causa disso, tá? Uhum. Pedro Henrique? Opa, eu tinha algumas perguntas, a maioria delas foi respondida aí já pela pergunta da Luciana, mas é exatamente isso, eu tenho uma empresa e eu tenho um produto, e o que eu estou querendo inscrever no processo é um produto da minha empresa que já está virando um negócio, ele já está desenvolvido, ele está um pouco amadurecido. Mas então, durante a ligação aqui, já comecei o processo de abrir o CNPJ. Eu queria saber se eu colocar o endereço fiscal no mesmo endereço da minha outra empresa, que tem alguma restrição ou não? Não, sendo o endereço fiscal no estado do Paraná, não vai ter nenhum, e vinculado ao cartão CNPJ da sua empresa, não vai ter nenhum problema, né? Beleza. Outra pergunta era exatamente... já foi respondido, na verdade, é sobre a pontuação, né? O estágio que o de desenvolvimento conta na pontuação. Beleza. É só isso mesmo. Muito obrigado. Imagina, Pedro. Deixa eu aproveitar, porque assim, isso que o Pedro falou é exatamente o meu caso. É bom que os coordenadores estão aí, né? Eu, assim, até pela fala do Pedro, porque da mesma forma, eu tinha um CNPJ, só que ele é um CNPJ antigo. E eu iniciei uma ideia e ele deu tão certa a ideia que virou um produto. Então, é mais ou menos na linha. Então, é para saber. Então, mesmo sendo um CNPJ novo, mas eu já tenho clientes porque eu acabei utilizando do CNPJ anterior, só que ele tem mais de 10 anos. E eu estava esperando o momento exatamente para entrar como startup, exatamente pela questão do contrato. Mas é muito similar ao Pedro, né? Então, a gente já tem um negócio e tivemos uma ideia, foi um produto que deu tão certo que ele se encaixou em startup. Então, eu não sei se isso pode ser analisado, acho que esse é um ponto bem importante para a gente trazer, principalmente que os coordenadores estão aí, porque eu acredito que, por exemplo, é o meu caso, o caso do Pedro, né? Então, só para ficarem atentos a essas possibilidades. Isso é avaliado na segunda fase, quando a gente olha os planos de trabalho em si. Então, se você colocar lá que você tem clientes já ativos, você vai solicitar lá um balanço teu, ver como é que tá, vai comparar, vai ver que é de outra empresa,
Aí você tem que tentar dar uma estudada como que você consegue casar isso da tua empresa antiga com a nova que você vai abrir, como que você vai estruturar. Sempre o que a gente fala para todo mundo, que quando a gente trabalha com inovação, com startup, a gente sempre tem que focar na solução e no impacto que ela tem. O que eu estou impactando, quem eu estou impactando, como eu estou impactando. Por mais que todo mundo abra uma empresa, obviamente, para ter faturamento, para ganhar dinheiro, a área da inovação tem muito essa pegada, né? É o propósito e ver o que eu estou impactando lá no final. Se você conseguir construir algo e contextualizar isso, literalmente contando uma história, é bem válido. Ótimo, Gabriel, porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu trabalho na área de consultoria, só que tinha uma dor tão grande no mercado de ter dados objetivos. E aí que surgiu o produto. Então, mas é muito legal saber que dá para contar essa história, porque você vê, a inovação veio no decorrer do processo. Foi algo que realmente que chegou para resolver uma dor, né? Mas ok, muito obrigada. Imagina, Luciana, obrigada. Próxima na fila aqui da levantada de mão, João Henrique. Bom dia, gente, tudo bem? Não sei se eu entendi errado ali, eu queria verificar. SAs podem participar? Eu vi ali que podem, sociedades empresariais, eu entendo que SA entra, mas fiquei nessa dúvida. Tiago, no edital em si, ele não coloca a natureza jurídica de sociedades anônimas, né? Mas só queria entender na prática se vocês têm aceitado isso ou não, porque no edital não está explícito sociedades anônimas como permitido. Tem que seguir exatamente como está no edital ali. No edital não cita sociedades anônimas, João Henrique. Ele fala só sociedades empresariais, mas então SA não entra nessa parte de sociedades Não empresariais. É uma natureza jurídica diferente. Ok. Tá bom? Obrigada, João. Cassiano? Bom dia, pessoal. Só para entender um pouco o contrato social, Daniel, você falou de soluções inovadoras. Uhum. O que precisa ter essa expressão aonde no contrato social, né? Boa, Cassiano, essa é uma boa pergunta. Então, dentro do contrato social existem várias cláusulas, e uma das cláusulas é sobre o objeto social da entidade, né? Então, ali você está falando, por exemplo, qual que é o seu negócio, qual que é a sua atividade, qual que é o seu KNAI. Essa cláusula do seu contrato social em si precisa ter a descrição clara de qual é o seu negócio e ter esse termo, né, de inovações e soluções inovadoras ali. Você incluir esse termo dentro do texto já vai ser o suficiente se você não é um Inova Simples. Mas o KNAI não tem inovação, não tem KNAI de inovação, né? Então, por exemplo, assim, os meus justamente esses que eu coloquei no chat ali, eles são de TI, de tecnologia, de software. Justamente por não ter esse KNAI de inovação, é pedida essa descrição como desenvolvimento de atividade ou solução inovadora, né? Então, assim, Cassiano, eu acho que, regra geral, o negócio não precisa ser exatamente ter a descrição no KNAI de inovação, mas como o Gabriel trouxe, né, esse termo é justamente para falar, o meu negócio é desenvolvimento e licenciamento, mas eu tenho uma solução inovadora. Então, colocar isso dentro da descrição do teu objeto, a Audipex também tem um modelo em relação a essa cláusula por aqui, que a gente pode compartilhar com vocês na sequência, que é para atender esse critério deles ali mesmo, né? Então, no edital está escrito, se não é Inova Simples, precisa ter essa descrição do objeto bem explicada ali em relação às soluções inovadoras. Mas esses KNAIs que eu coloquei ali no chat, eles não são suficientes, então? Eu teria que ter um parágrafo. Tem que ter um parágrafo discriminando isso, porque você pode ser uma empresa de desenvolvimento de software, você pode ser uma clínica veterinária, você pode ser uma empresa que dá auditoria em esporte, você pode ser qualquer coisa e você pode desenvolver algo inovador dentro dessa área, entendeu? Então, por isso você tem que especificar ali. Desculpa se eu entendi errado. Eu estou vendo aqui o meu contrato social, na cláusula 3 tem o objeto social, que é um descritivo. Eu acho que é dentro do objeto social, Cassiano, você inserir essa palavra lá. Isso mesmo. Entendi. Então, isso mostra. Eu acho que... Mas eu estou vendo que, de qualquer forma, a gente vai ter que ir lá, pagar a taxa e fazer uma modificação no contrato social, né? Exatamente. Vai ter que fazer tem que fazer de qualquer jeito, até porque para quem quiser participar vai ter que alterar para 1% a questão de distribuição de lucros, né? Então já entra nesse pacote aí. Tem isso também, né? Exatamente. Não dá para fugir, então. Cassiano, você teria mais alguma dúvida ou seria essa mesmo? Só essa, obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Tem uma dúvida aqui que é em relação à contratação de pessoal, né?
a gente tem uma parceria muito importante com a Universidade Federal do Paraná, e aí a gente faz uns movimentos de contratação de bolsista, a nossa ideia, né? Eu não sei se enquadraria dentro dessas questões ali de contratação de pessoal. Seria para contratar bolsista, você fala, ou pesquisador? Ô Felipe, é o TecDev? Não, a gente contrata via fundação, a FUNPAR, né? A gente faz um contrato com a universidade através da FUNPAR, e aí eles repassam esses valores para os bolsistas, que são alunos da universidade, ou alunos de graduação, pós-graduação. Teria como enquadrar? Tá, no caso dos recursos do edital do Anjo Inovador, esses recursos são do Fundo Paraná. É o mesmo recurso que é utilizado pela SET, que é a Secretaria de Ensino Superior e Tecnologia, e pela Fundação Araucária. E um dos objetivos da criação do Fundo Paraná é para investimento em desenvolvimento e pesquisa. Então, tudo que você for colocar em desenvolvimento e pesquisa é excelente, e dá para ser aproveitado sim. Inclusive, tudo que vocês conseguirem justificar colocando que vai ser investido em desenvolvimento e pesquisa, é melhor ainda, tá? Principalmente no plano de trabalho. Então, você pode contratar professores, você pode ter bolsista, alunos, estagiários, você pode utilizar, sim, com essa justificativa da pesquisa e desenvolvimento. Maravilha. Muito obrigado, senhor. Imagina, Felipe. Patrick, quer falar alguma coisa? Não, eu entro na fila aí. Quando chegar a minha vez, eu falo. Então, tá bom. Ana Freitas. Bom dia, gente. Tem algumas dúvidas. Primeiro, é em relação ali na proposta mesmo, se tem algum tipo de limite além do tamanho em relação ao número de páginas ali por tópico? Gabriel? Não, não tem, né, Gabriel? Não tem. Tá bom. Tem uma parte ali também na proposta que fala sobre o número de pessoas impactadas. Só que isso é um pouco subjetivo no meu caso. Como que eu posso justificar, ou, enfim, demonstrar essa parte, né? Porque, no caso, eu estaria ali no pequenos negócios, que pode abranger muita gente. Eu consegui colocar uma pesquisa de mercado, o número de possíveis clientes, usuários, pessoas que vão utilizar. Se conseguir justificar esse número, é plausível. Perfeito. Aí, outra pergunta, em relação às políticas, lá nos critérios tem algumas coisas em relação a políticas, tanto de diversidade, etc. Como que eu posso comprovar essa parte de políticas? Tá, você não vai mandar um documento, você não precisa mandar isso, não precisa colocar nada. Parte do princípio que a partir da hora que você declara o que você está enviando de boa fé, que aquilo ali está certo. Uhum. Que acontecer amanhã ou depois de algum órgão regulamentador, o Tribunal de Contas, Ministério Público, querer verificar, pode. Mas sempre parte do princípio, nesse caso, da boa fé. Tá, perfeito. Em relação ali à parte de ecossistemas que vocês comentam que pede uma comprovação de vínculo, como que eu poderia fazer uma declaração propriamente, o ecossistema já serviria? Isso, você é da onde? Perdão. Curitiba. Curitiba, você participa do Vale do Pinhão, de algum ecossistema, Hot Milk? Então, eu estou ali no hangar de São José dos Pinhais, tenho parcerias também com mentores, por exemplo. Só pedir uma declaraçãozinha do pessoal do hangar, que fez evento ontem. Acho que... Sim, só já fazer amanhã também. Pedir uma declaração deles lá, que você participa do ecossistema, já é o suficiente. Tá, perfeito. E, por fim, ali a questão na parte de orçamento, que vocês pedem para a gente colocar um percentual em cima das metas. Só que, às vezes, isso também é um pouco subjetivo, né? Na parte de orçamento, tem uma tabela que a gente coloca as metas e quanto de dinheiro a gente precisaria investir para atingir essa meta. Isso daí você está falando do cronograma de desembolso? Ou é do atingimento das metas? Isso, atingimento das metas. Só um pouquinho, Gabriel está com o edital aqui, dando uma olhadinha. Deixa eu ver aqui qual é a página para ficar mais fácil. Seria
42. Tá, de cronograma de atividades. Fica na página 42. Uhum. Item 10.4, Ana? Isso, perfeito. Vou colocar aqui na tela. Talvez ajude o Thiago e o Gabriel também. A estimativa, né, da porcentagem em relação à meta que você pretende atingir com o valor que você vai ter solicitado total do projeto, né? Sim. Só que o quão detalhado precisam ser essas metas? O quanto você conseguir. Não vou falar, você não precisa esmiuçar até a última vírgula, mas quanto melhor, quanto mais você conseguir detalhar, melhor é, até para a gente interpretar aqui o teu plano de trabalho. Quanto mais clareza tiver para a comissão de avaliação ali, melhor para vocês como candidatos, né? Aham, perfeito. E clareza não é no sentido de, vou fazer um textão, clareza é deixar bem definido as questões, né? O Patrick mandou ali, clareza é a palavra mesmo. Quanto mais objetivo, direto e simples for, melhor é. Na comissão são pessoas de diversas áreas que participam, né? Então, não ser, às vezes, exagerar no techniquez, no inglês, ali acaba piorando as coisas. Então, a clareza é a palavra mágica. Perfeito. Em relação às metas, a mesma pergunta, todas precisam ser numéricas, específicas, ali bem na pegada de Smart. Precisa ter tudo um referencial numérico, ou em cima de datas, enfim. Você diz dos prazos ali para você cumprir? Nesse mesmo ponto do 10.4, que pedem as metas, né? Ali as metas você vai dar um descritivo de atividade, né? Aí você vai, a parte numérica, você vai dizer respeito aos prazos, ao tempo de desenvolvimento ali, né? Esse tempo de previsão da execução do objeto, que ali na tabela está como padrão em meses, e dos recursos que vão ser gastos. Mas o detalhamento mesmo é na palavra ali, né? E o importante saber também que o plano de trabalho não é escrito em pedra. Durante o processo, vocês podem e, às vezes, até devem alterar e ajustar ele. Não tem problema quanto a isso. E mais uma pergunta última, ali quando vocês trazem a parte do 10.1 mesmo, que é o problema justificativa, o quão, em relação ao cenário, né? O quão que a gente deve aprofundar nisso? Por exemplo, no meu caso, 10.1. Essa última parte, né? Isso. Tem a ver com os ODS, se vale bastante pontos. Na realidade, está trazendo ali em relação ao problema, que também... Isso. Aí você vai contar a história do teu projeto ali, relacionar ele com as ODS e como que realmente, qual que é o teu propósito, o teu objetivo e que problema você vai solucionar. Então, a gente fala, né? Já falei, falar de novo, inovação, você sempre tem que pensar no propósito e no fim, no que você vai melhorar. Como que você vai melhorar a qualidade de vida de alguém, do trabalhador, uma classe social, enfim. Sempre pense nisso. Mas, por exemplo, não precisaria trazer o início, trajetória, o porquê que se viu isso como um problema, enfim, alguma coisa assim, já posso partir direto para... Fica a teu critério. Como esse mundo é um mundo muito amplo, não tem uma receitinha de bolo, né? Cada caso é um caso específico. No edital do primeiro, teve gente que escreveu 5 linhas ali. Teve gente que escreveu 4 páginas, 5 páginas. Então, não tem... Cada caso realmente é um caso. Tá bom. Perfeito. Maravilha. Obrigada, Ana. A gente vai acelerar um pouquinho mais agora, que já está 12:03 aqui, né, no relógio, passou o tempo da nossa reunião, mas a gente vai concluir a levantada de mão aqui. Bruno? Sou eu de novo, mas é bem rapidinho. Inclusive, foi uma das perguntas da própria Ana, né, com relação a comprovante de vínculo como parte de inovação, que daí precisa ser um vínculo com alguma entidade externa. Aí, no meu caso, eu acho que, Daniela, você falou alguma coisa na sua apresentação um pouco por alto, só de eu ser Inova Simples, isso já comprova esse vínculo. Você diz no vínculo com os ecossistemas de inovação? Se precisa ser uma comprovação externa, ou se nesse vínculo como parte de inovação, o nosso certificado de Inova Simples, que já tem o escopo,
né, lá dentro do nosso certificado já tem um escopo de atividade inovadora. Você tem uma declaração que você participa de algum ecossistema, algum movimento, tem uma pontuação maior. Tá, ok. Então tem que ser um vínculo de fato externo, né? Sim. Tá, perfeito. Obrigado, Thiago. Obrigada, Bruno. Francisco? Oi, Daniela e Thiago, Daniel. Eu tenho uma dúvida referente ao seguinte, essa questão da comprovação dos clientes, né? Pelo que eu entendi, não é um item obrigatório, ele somente soma a pontuação, né? Você já tem clientes, né? Só que, por exemplo, esse CNPJ, essa empresa que eu vou utilizar nesse edital, ela já existe desde o final de 2021, tá? Na época eu era um terceirizado de uma empresa de TI, então essa empresa, ela apareceria, eu emiti nota fiscal para ela seria um cliente meu, né? E aí, entre meados de 2022 e 2023, eu saí dessa empresa, né, como um terceirizado e fui trabalhar como CLT normal, durante um prazo de um ano, mais ou menos. Foi a época que eu trabalhei no Google, né, eles me chamaram, fiquei um ano no Google, e aí eu saí, reutilizei esse CNPJ antigo e criei essa nova estrutura de uma empresa que, inclusive, é Google Partner, né, parceira do Google, está nesse ecossistema. Só que nesse período, nessa transição final, eu não tenho um cliente. Essa é a minha dúvida. Se esse cliente que eu tinha em 2022, se ele serve para eu conseguir essa pontuação. Não, Francisco, tem que estar relacionado diretamente ao teu projeto. Se o que você atendia lá atrás hoje estiver relacionado à tua solução, ao teu projeto, beleza. Se não estiver relacionado, não conta. Tem que ser algo bem específico do projeto, da proposta que você está enviando. Porque o projeto é super novo, não tem nem como ter cliente, porque essa verba que vai alavancar esse novo projeto, né? Então... 99% das soluções que o pessoal manda é assim, fica tranquilo. É assim mesmo, né? O que vale é manda a proposta. Legal. Obrigada, Francisco. Pedro Henrique? Oi, bem rapidinho a minha dúvida. Depois que acabar esse webinar, tem alguém que eu possa consultar, mandar mensagem, perguntar se eu tiver alguma dúvida no cadastro ou no edital ou não? Tiago e Gabriel tem um e-mail, né? Eu posso colocar aqui no chat para o pessoal mandar as dúvidas, né? Perfeito, obrigado. E ela, Pedro, você vai compartilhar a apresentação que você fez, que tinha aqueles slides? Você compartilha com a gente? A gente vai enviar no grupo de WhatsApp, Francisco, assim que finalizar a reunião, assim como a gravação também, né, Patrick? Vai estar disponível no grupo mesmo ou em algum outro local? É no grupo mesmo, a gente coloca lá. Mas, Pedro, isso que eu ia comentar, assim, só para encerrar também, obrigado a todos, foi bem rica a conversa. Eu queria ter essa conversa ano passado, quando eu estava fazendo o edital, que a minha vida ia ser mais fácil, mas o grupo está ali para isso, não sei se você está lá, Pedro. Tô no grupo. A ideia é movimentar ali mesmo, tem dúvida, joga ali, a gente vai se ajudando, e a Dani está lá também, eu estou lá também, então, a gente puder contribuir, conta com a gente aí, tá? Beleza, muito obrigado. Pessoal, só para finalizar, eu fiquei quietinho aqui, mas só para dar algumas dicas práticas, enfim, a gente fez ano passado até o edital e agora a gente está na fase já junto com o Thiago, o pessoal da SEI, de prestar contas e coisas do tipo. Então, só dicas mais práticas, assim, né? Talvez separar a proposta de vocês, a gente tem aí menos de 20 dias, em 2 blocos, assim, a parte documental, CNDs, contrato social, tentar tirar da frente o quanto antes, porque leva tempo entre falar com o contador, ida e vindo e tal, então leva dias, né? Então, tira da frente o quanto antes, é uma parte que dá um trabalho, mas não é difícil. Então, estamos ali para ajudar também, quem tiver dúvidas, mas tira da frente. Só E daí, complementando, cuidar com as validades das certidões, tá? As certidões têm que estar dentro da validade, isso é imprescindível, não pode estar um dia sem a certidão vencida. E todas essas certidões, cada uma tem um prazo de validade diferente, tá? E também elas vão ser uma cobrança recorrente dentro dos repasses ali. Então, isso é uma coisa que ao longo do programa vocês vão ter que estar sempre atualizando. Então, já entender qual que é esse caminho, já ter tudo na manga ali de forma que vocês consigam atualizar facilmente isso. Né? Boa. E o segundo bloco, pessoal, daí tirando da frente a parte documental do edital, é focar no projeto. Então, olhar as temáticas, garantir que o projeto faz sentido com as temáticas e olhar a régua de pontuação, assim. Acho que esse é o grande, talvez, o foco dos empreendedores mesmos, assim, que a gente pode falar. Vou dividir minha tela rapidinho aqui, só para mostrar como é que eu organizei, porque quando vocês forem publicar, vocês provavelmente vão conseguir publicar de uma vez na página lá. Então, só para ajudar, eu vou mostrar a tela do ano passado aqui. Eu fiz assim, não quer dizer que vocês têm que fazer também, né? Mas me ajudou na hora de publicar a proposta. Eu fui colocando em uma pastinha sempre na sequência,
e fechando todos os PDFs de cada item ligado ao upload, né? Daí, uma vez que eu fechava o item 1, 2, 3, foi ficando mais fácil o processo, né? Os avaliadores ficam bem felizes de mandar organizadinho, tá? Apenas para registro. E daí, conta a ponto. Conta a ponto. E daí, por exemplo, aqui, lá era tipo, comprovação de vínculo com o sistema de inovação. Daí, que era literalmente a pergunta do edital lá para subir. Eu fui lá e criei um PDF que era exatamente isso, que é o que a gente comentou agora, acho que foi o Pedro, o Bruno que perguntou, né? Uhum. Fui lá e coloquei o documento que comprova que a gente está vinculado ao Senai aqui do Paraná. Daí, coloquei também o cubo. Enfim, fiz um PDF gigante aqui, mas, enfim, é só para como documentação, né? Daí foi ficando mais fácil, pessoal. No começo era bem difícil. Quando termina de preencher tudo, tipo, a gente ficou focado basicamente no plano de trabalho. E gastamos mais tempo com isso. Maravilha. Patrick, obrigada pelas contribuições. E assim, lembrando, né, que o nosso grupo de WhatsApp, o Patrick está nesse grupo, eu estou nesse grupo, então eu acho que pode ser muito importante a troca de ideias que pode acontecer lá, né? Nós aqui da Audipex, enquanto Contabilidade e Tecnologia, conhecemos bem os processos em relação aos documentos que precisam ser anexados, algumas dicas em relação a já ter aplicado para alguns clientes nossos também o programa, né? Então, fiquei à vontade de perguntar por lá. O Patrick também, por já ter conseguido, né, isso pela Driva, pode, enfim, mandar exemplo de documento mais prático, se vocês tiverem com alguma dúvida em relação ao processo, como ele fez para a Driva, e que conseguiu, né, foi aprovado para dar tudo certo. Então, usem bastante o nosso grupo para essa troca de ideias. E eu também deixei aqui no chat o e-mail do Anjo Inovador, que é o e-mail que eles colocam no edital mesmo, que é mais para questões oficiais ali, né, de preenchimento, trocas com o governo e tal, mas tudo que diz respeito à estratégia, ao item prático, utilizem o nosso grupo, que eu acho que a gente pode ajudar bastante em relação a todo esse processo, com essa consultoria que a gente está se dispondo a fazer. E assim, só antes da gente finalizar, Thiago e Gabriel, as últimas duas perguntas que chegaram no chat, eu não sei se vocês podem falar, mas o pessoal perguntou qual foi a pontuação mínima no ano passado. Então, assim, dos 40 pontos, qual foi a pontuação mínima que vocês tiveram? Não tem uma linha de corte, não teve ano passado, não vai ter agora também. Tá, beleza. E com relação ao final do edital, a gente tem lá o plano de trabalho, né, que tem que ser preenchido. Vocês têm esse documento em algum lugar editável ou é só aquele que está lá mesmo? A gente está providenciando para colocar no site já, o pessoal está pedindo. Perfeito. Uhum. Inclusive, se puder seguir bem certinho aquele modelinho, também ajuda os avaliadores aí. Combinado, então. Gente, pode falar, Thiago. A gente só não colocou o documento ainda, porque a gente está vendo, a gente não pode colocar um documento do Word ali, um docx, porque os campos dos itens ali não podem ser editados, né? Então, se eu colocar um doc, eu vou ter que... Todos os avaliadores vão ter que reler o documento inteiro para ver se não foi mudado nada, porque isso depois vai ser publicado em diários, aprovados, tudo. Então, a gente só está tomando esse cuidado em relação a colocar esse arquivo editado. Perfeito. Thiago, Gabriel, queria agradecer muito aqui pela participação de vocês no evento, acho que tornou muito mais rico, muito mais produtiva essa conversa, então muito obrigada mesmo aí pela disponibilidade, pela flexibilidade e abertura que vocês demonstram também para as comunicações, acho que isso pode ajudar bastante as startups paranaenses, a não ser uma questão tão burocrática, governamental, mas a gente ter acesso a vocês realmente para tirar essas dúvidas e fazer com que o programa ocorra de uma forma mais fluida aí, né, em relação a todas as dúvidas. Patrick, super obrigada também por contribuir aí em relação a como foi o processo prático, né, de todo o processo da Driva. E, gente, obrigada pela participação aqui de uma forma geral, quem pode ficar aqui no evento. Vamos utilizar bastante o nosso grupo, as próximas agendas de reuniões que a gente tem, e a gente teve 50 participantes aqui nessa call, né, Thiago? Eu espero que das 80, muitas estejam dentro dessa sala aqui, que a gente pôde ter essa troca de ideias, e é isso, tá? Bom. Queria agradecer também, Daniela, pela tua iniciativa aí, foi bem objetiva, a apresentação estava perfeita. A maioria das startups que passaram no primeiro edital passaram por algum ecossistema, como você está criando hoje, não deixa de ser um ecossistema de inovação, e esse suporte para as empresas é muito importante, não só para o estado do Paraná, mas para o Brasil inteiro. Eu torço para que, eu queria que tivesse 1 milhão de vagas para que todo mundo entrasse, porque, como eu falo, o que importa no final de tudo isso é o objetivo, o que isso vai melhorar na qualidade de vida das pessoas. E você dando esse suporte mais técnico, mais jurídico, mais burocrático para as empresas, que não tem tempo de tomar cuidado disso, que é uma papelada que não tem fim, a gente sabe como que é, e deixar eles se preocuparem mais com as ideias e com as soluções, isso é algo impagável. Parabéns pelo teu trabalho aí, por tudo que você está fazendo.
Obrigada, Thiago. Gente, é isso, então. A gente vai finalizar a conversa aqui, disponibilizar o material, o webinar gravado também. Até mais, viu? A gente vai se falando. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.